gente chega no final da nossa vida sem deixar nada que tenha marcado a vida das pessoas. Eu gostaria de ler uma passagem, está no capítulo 4 na carta de Paulo aos Filipenses. Está escrito o seguinte, Filipenses 4, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, meus amados irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor, e sim, e peço a vocês, leais companheiros do jugo, que as ajudem, porque lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente, e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará com vocês. Aleluia. Amém. Vamos agradecer ao nosso Deus por esse reencontro, né? Vamos ficar de pé para esse momento de alegrar no Senhor, desejando sempre estar com o nosso coração unido na palavra, porque é a palavra que nos faz crescer. Vamos orar no nosso Deus. Pai, estamos aqui nesse lugar novamente para compartilhar, Senhor, as experiências que o Senhor tem nos dado ao longo dessa nossa trajetória. Pedimos que cada um desses teus filhos que estão aqui sejam edificados na tua palavra, porque somente a tua palavra é a verdade. Agradecemos pela vida do pastor Ademir e da pastora Luz Igreja, que são os presidentes dessa parte do ministério aqui em Itapetinga. Pedimos que o Senhor continue dando a eles graça, sabedoria, inteligência espiritual, de forma que possam conduzir essa parte do rebanho aqui nesse lindo estado da Bahia. Muito obrigado, Deus, pela tua graça e pelo privilégio de estar aqui com os teus filhos. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aqui. Venha, amados. O pastor Ademir, eu queria até que o pastor Ademir colocasse aqui uma cadeira para sentar junto comigo. O pastor Ademir falou sobre essa reunião, até que nós não conversamos muito assim em relação ao assunto que ia ser tratado, mas na realidade a minha vinda a Itapetinga é sempre uma festa, porque eu encontro sorrisos, abraços, né? Encontro alguns desafios que de vez em quando a gente tem que compartilhar, tem que enfrentar juntos, mas os desafios são o complemento. Não já pensou uma roseira se não tivesse espinhos? Uma roseira se não tiver espinhos não tem graça, né? Você colhe uma flor, mas dá uma espetadela aqui, uma espetadela dali, de forma que os espinhos de uma roseira não conseguem matar o perfume da flor, né? Assim também as dificuldades, os problemas que a gente enfrenta no ministério não podem constituir barreira para a gente continuar o nosso trabalho, porque a Bíblia fala que se nós no trabalho todinho conseguirmos conquistar uma alma para o reino, a Bíblia diz que já valeu a pena, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? Então, se a gente tem nesse trabalho, nesse esforço que temos feito, se uma única alma se rendeu ao Senhor,
podemos dizer, já valeu a pena. Os 2 ou quase 3 anos de investimento, de trabalho, que todos estão fazendo. Porque pode ser que uma alma só pode constituir a salvação geral dessa região. Porque quantas pessoas, a pessoa que conseguiu ganhar a Charles Finney para Jesus, imagina só, Charles Finney era um homem só, mas a Bíblia fala que só Charles Finney foi instrumento para conquistar mais de 100 mil pessoas dos Estados Unidos, e isso numa época onde não existia toda essa tecnologia hoje disponível aí para você alcançar grandes massas de pessoas, né? Ou seja, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha o conhecimento da palavra, ele foi um instrumento para que Deus pudesse alcançar boa parte dos Estados Unidos, né? Naquela região de influência lá de Boston, o estado de Massachusetts e outros estados ali do chamado Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos. Então, imagina só, se você na sua trajetória, no seu trabalho, você consegue ganhar um Charles Finney, né? Ou um Dwight Lennon Moody, que levou toda Chicago a conhecer Jesus. Então, na realidade, às vezes a gente pensa que pela pequena conquista a gente não foi bem sucedido no nosso trabalho. Mas na realidade nós não podemos analisar a qualidade do nosso trabalho pelo número de pessoas conquistadas, mas pelo fato de elas terem realmente se convertido a Jesus Cristo e se terem transformado em novas criaturas. Amém? Amém. Então, eu quero em primeiro lugar parabenizar o pastor Edemir pelo trabalho dele e toda a equipe que se esforçou dando suporte, criando situações, se movimentando, trabalhando, indo lá, passando, igual já fiquei sabendo hoje à tarde que algumas situações, alguns desencontros que aconteceram, mas isso podemos dizer que são os espinhos que com toda certeza toda pessoa que tem discernimento vai saber que vai encontrar na roseira, né? Pense lá que vai se abraçar com a roseira, cheirar as flores todas sem sair com algumas espetadelas que não vai sair mesmo, né, Dinho? Então a gente tem que trabalhar sabendo que o nosso trabalho não é vão, Senhor. Portanto, meus amados irmãos, como diz Paulo, lá no versículo 58, capítulo 15 de Coríntios, portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém. Então, que cada um de nós, então, pense que não está fazendo coisa para Deus, que ninguém está fazendo nada para Deus, tá? Eu estou fazendo muito para o Evangelho, ninguém está fazendo nada para Deus, Deus não precisa de nenhum de nós, né? Nós é que precisamos dele, na verdade, nós somos instrumentos em que Ele está usando para conquistar pessoas. Nós não estamos fazendo coisas para Deus, Deus está fazendo coisas para si mesmo, usando a nossa vida como instrumento, né? Como nos honrando, dando-nos a sua sabedoria, dando-nos a unção, dando toda uma quantidade de ferramentas e dispositivos para sermos bem-sucedidos no nosso trabalho. Então, como o apóstolo João disse no capítulo 2, a primeira carta, lá diz assim: vocês têm a unção do santo e sabeis tudo. Ou seja, a Bíblia diz que nós, com a unção do Espírito de Deus em nós, não precisamos de nenhum outro conhecimento a não ser o conhecimento da palavra de Deus. Amém? E o versículo 27 ainda do capítulo 1 de 1 João diz assim: e vocês que têm a unção do santo não precisam de preocupar com nada, porque a unção que está em vocês vos ensinará todas as coisas. Amém. Ela é verdadeira e não é mentirosa. Então o apóstolo fala que na verdade a gente não deve aqui ficar nesse pensamento que a gente não deve se esforçar para ler a palavra, mas até para ler a palavra nós precisaremos da unção, né? A presença do Espírito de Deus, a sabedoria que vem do Espírito de Deus. Versículo 9 de Colossenses, primeiro, Paulo fala assim: eu não me canso de orar com vocês, para que vocês sejam cheios de entendimento e de sabedoria espiritual, para que vocês sejam achados idôneos para participar da herança dos santos em luz. Portanto, a própria palavra diz que não há necessidade que nós tenhamos receio de coisas.
nós sejamos intrépidos. Ele fala assim, que nós usamos de toda intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Até para dizer que somos crentes verdadeiros, temos que ser intrépidos. Amém? Então eu agradeço a Deus e a intrepidez de Edemir, né, nessa proposta. O primeiro grupo que estava aqui, Rubinho, Rose, Dinho, o pessoal que começou Cristiano e Dinho, Dinho baterista, todo o pessoal que começou realmente, uma Maria, né, começou ali com aquele desejo de, então nós vamos ter uma igreja com esse perfil que o ágape, a palavra ágape é o amor de Deus. Amém? Amém. Edemir. Amém. Já alimentamos, né, da palavra. Eu creio que, gente, mas é assim, quando eu senti de marcar essa reunião com líderes, né, primeiro, são dois motivos nós estamos aqui, né? Primeiro, hoje é o primeiro dia de nós assim comemorar o aniversário da igreja. Aqui é o primeiro dia, né? Amanhã é o segundo, domingo o terceiro. Eu creio que apesar de Deus tem muito mais para fazer para nós. E o primeiro objetivo, é claro, nós vamos agradecer a Deus, estamos aqui agradecer a Deus junto com vocês que, como o pastor falou, entendeu esse chamado na vida de cada um de vocês. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar e quero agradecer a vocês por ter abraçado isso, né? Esse entender o que Deus chamou. Eu quero deixar um versículo aqui, em Salmo 84, versículo 10, que diz assim: porque me vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer e agradecer a vocês por vocês terem entendido isso. Quantas vezes nós temos deixado nossos familiares, nós temos deixado algo a fazer, né, na vida secular, para nós estarmos juntos ali na casa do Senhor, adorando e engrandecendo o nome dEle, correndo atrás de almas, né? Então, vocês entenderam que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 anos aí fora. Então, que vocês continuem nesta visão. Eu elaborei aqui uma cartinha que eu creio que serve de motivação para cada um de nós, que assim o Espírito Santo também me motivou. E agora à noite eu estava terminando isso, já tem um tempo terminando lá na empresa, e várias dessas cartinhas os colegas pediram. E o último agora eu estava terminando, colocando em envelope, chegou um coordenador e disse: o que você está fazendo? Não, é que hoje eu tenho uma reunião com o meu pastor e com meus líderes. Aí deixa eu dar uma olhada. Aí ele deu uma olhada, emocionei. Aí eu falei com ele: você ganha para isso, mas nenhum deles lá ganha para nada. Só faz porque atende um chamado de Deus e Deus usa cada um deles. Mas muitos deles nós temos deixado nossas famílias, nós temos enfrentado dificuldade porque enfrenta, mas Deus aqui tem nos dado graça até aqui, tem nos honrado. Eu sei o quanto é difícil, enfrenta dificuldade, nós enfrentamos dificuldade, mas Deus ele está à frente e vai abrindo as portas para nós. Nós vamos sendo mais que vencedores, como diz a palavra de Deus. Então, vocês têm um momento de desistir, tá bom? E o mais, eu creio que vai falar aqui nos corações de vocês, que vocês meditem, tá bom? E em seguida, nós vamos. E o outro assunto é, claro, todos pensaram o que vai ter. Mas vai ter sim uma pizza, vocês que gostam, tá bom? Dia de comer o teu ventre. E o segundo, gente, é também comemorar o aniversário do pastor Renato. Renato foi domingo, a igreja Batista do Ágape lá em Vila Velha comemorou domingo, não foi, pastor? Iria eu estar lá. Meu. Tá bom. Tá quase me acompanhando. Agora, antes de nós começarmos, eu queria dar um exemplo. Só para vocês. Nós dois é do mês só, então. Vai. Eu sou do dia 30. Pois é, eu sou do 16 de julho.
Vocês podem abrir. Quem é todos? Você não deixou nenhuma carta adicional, né? Aqui não tem, eu vou passar uma Tem uma aí branca aí, passa. Tem uma aí para Cristiano. É só para uma aí branca aí, Cristiano. Cristiano é o cristão sem nome. Foi não, gente. Tem uma sem identificação aí. coloca um pouquinho. Secretária competente. Bem, deixa eu pegar, ler aqui. Eu li, mas o meu irmão também. Precisamos ser fortes para não desistirmos do chamado nos momentos de prova. Jesus, meu Senhor, deu-me dessa substância espiritual que me impulsionou a cada dia, desde minha conversão, para prosseguir rumo à conquista. Esse chamado à liderança pastoral faz parte da conquista, e quando falamos em liderança, percebemos com a ajuda do Espírito Santo que inúmeras são as áreas a serem conquistadas. Liderar é uma arte para a vida inteira, e precisamos ter muita paciência e constância para darmos passos firmes, avaliando o nosso condicionamento administrativo e espiritual e combatendo os pontos vulneráveis. O esforço é necessário e às vezes sentimos-nos enfraquecidos, mas não esqueça disso. Tudo é possível aos que creem que o Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, verso 20. Há perigos nessa conquista e precisamos vencê-los para não entristecer o Espírito Santo, de alimentarmos sentimentos humanistas e a sagacidade do velho homem que insiste em governar. Você é um ser inteligente que tem em si um chamado, uma visão, portanto, usa para o crescimento do reino de Deus, agindo com firmeza e coragem e renunciando a tudo que ele não tem encontrado em Jesus Cristo. Com certeza colherá os bons frutos do sucesso e dará testemunhos que romperão com a incredulidade de muitos. Continue na visão, garantindo seu espaço no coração de Deus. Seja abençoado. Exerça esse dom com sabedoria e graça. Aleluia. Assinado pastor Edenir. Glória a Deus. Queridos, é uma carta chamando a um desafio, né? Na verdade, não está chamando ao piquenique. Isso aqui hoje a pizza aqui, o piquenique hoje é só as entradas, mas o prato principal realmente não é exatamente pizza, né? O prato principal é sofrimento, renúncia, trabalho, né? Esforço, arregaçar as mangas e botar a mão à obra, né? Porque é nisso aí, sem que a gente também se enverede pelo ativismo. Ou a carta está mostrando isso, que a gente tem que depender do Espírito Santo. Tem pessoas que buscam o Espírito Santo, né? Eu sempre preguei, eu tenho que buscar o Espírito Santo. Irmãos, mas você tem que entender que o Espírito Santo não é uma pessoa para ser buscada. Na realidade, o Espírito Santo nos acha quando nós estamos buscando conhecer sobre Jesus. E a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. O Espírito Santo nunca vai tentar se colocar como uma figura central da Bíblia, porque a Bíblia é cristocêntrica, né? A Bíblia tem a Jesus Cristo como o tema central. Portanto, o Espírito Santo é um tema secundário em parte, né? Secundário se nós pudermos pensar que quando você busca a Jesus, busca conhecer no crescimento e na graça como Ele, o Espírito Santo então vai buscar você e te revelar tudo quanto você precisa sobre o assunto, né? Na realidade, o nosso esforço, tem muita gente se esforçando em buscar o Espírito Santo e esquece de buscar Jesus Cristo. Então ele não acha nem Jesus nem o Espírito Santo, porque a Bíblia não incentiva que as pessoas busquem o Espírito Santo.
A Bíblia incentiva que as pessoas procurem conhecer quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus. Então Jesus se tornando a essência da nossa procura, então o Espírito Santo nos revelará. Capítulo 16, quem tem uma Bíblia pode abrir aí. Capítulo 16, versículos 13 e 14, a Bíblia fala o seguinte, que Jesus Cristo é a nossa procura. Ele falou, queria até que ele lesse essa passagem aqui, João 16, no versículos 13 e 14, ele diz assim que o Espírito viria e nos ensinaria todas as coisas. Ele não falaria de si mesmo, mas diria tudo que precisasse de Jesus. Então, às vezes a gente se vê caminhando num equívoco por pensar que a busca incessante pelo Espírito Santo parece até bonitinho, parece até o slogan religioso das nossas doutrinas pentecostais. Mas a base, o fundamento da doutrina pentecostal é buscar o Espírito Santo. Não, a base da Bíblia, queremos saber o que é a base da Bíblia. A base da Bíblia é buscar o Senhor Jesus. Ele tem que ser a essência. Eu tenho que ser cristocêntrico. Pastor, mas não vamos abandonar. Não, ninguém vai abandonar. Busca pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos encontrar quando nós tivermos o nosso coração dedicado em buscar conhecer sobre a pessoa de Jesus, não é verdade? Porque Jesus veio para revelar a natureza do Pai, e o Espírito Santo veio para revelar a natureza do Filho. Então, na realidade, ele não veio para se revelar. Faz favor, pastor, leia 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber Presta atenção. o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Lê de novo o versículo 14, pastor. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Pois é. Então você vê que o Espírito Santo ele não falará de si mesmo. Essa é a palavra que Jesus estava falando com os discípulos. Ele diz, ele me glorificará. Então, na realidade, o Espírito Santo nunca fará com que as pessoas se voltem a uma busca obcecada por ele, mas o Espírito Santo tem, se pudéssemos pensar que existe esse tipo de ansiedade no coração do próprio Deus, você vai ver que o Espírito Santo vai fazer todo o esforço para que o seu olhar esteja direcionado para a bendita pessoa do Senhor Jesus. Ele é a essência da nossa busca. Amém? Nós somos cristãos chamados de pentecostais também, mas o Pentecoste aponta para Jesus. O Pentecoste não aponta para o Espírito Santo. O Espírito Santo nos pega e nos mostra Jesus por meio da experiência do Pentecoste. Amém? Então Jesus tem que ser a essência, o fanal, né? O farol, o luzeiro. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus diz assim, quem não anda comigo anda em trevas, diz assim. Então toda essa luz vem da palavra de Deus. Portanto, essa carta ela chega ao coração de cada um de vocês com esta visão. A essência da vida de cada um aqui tem que ser a pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém? Nós somos seus servos, fomos conquistados por Ele, para fazer a sua vontade. Então, eu quero parabenizar então o pastor Emílio por essa providência, uma cartinha simpática, mas que, vamos dizer assim, nós estamos aqui no couvert, né? As entradas. Esse couvert é uma pizza, mas o prato principal é o Calvário, tá? Amém. Amém. Olá, Luz. Alô. Glória a Deus. Que a vida é Deus. Que a vida é Jesus. E o senhor, Lassana? Você chegou lá nos Estados Unidos? Na realidade, eu não voltei aos Estados Unidos, porque
porque na realidade nós estamos todos, a gente está passando por uma demanda judicial, por umas terras que nós compramos. Aí essa demanda judicial eu não posso me afastar do país, né? Então, porque audiências e acompanhamento do processo, porque nós estamos dando uma vitória, uma conquista boa. Então, eu estou esperando só terminar, acho que deve terminar essa demanda por esse mês para a gente voltar. Eu devo voltar para os Estados Unidos agora no princípio de setembro. Meu filho do senhor está lá ainda? Está lá, mora na região do Kansas City. Eu pretendo, se Deus permitir, né, até o final do ano, estar fazendo essa incursão lá nos Estados Unidos, mas você sabe que hoje a gente não vai mais lá para interesses financeiros, né? A gente vai mais para interesses do Evangelho. E hoje os Estados Unidos está precisando mais do Evangelho do que o Brasil. Porque na verdade o Brasil, claro, todos precisamos do Evangelho, mas o Brasil hoje está numa efusão, né? Um burburinho de avivamento, bolsões de avivamento em tudo quanto é lugar do Brasil. Só que os Estados Unidos é um país com uma frieza espiritual.